no sacramento. Mas quando nós falamos, vem Espírito Santo, nós deixamos o Espírito Santo nos possuir. Nós deixamos o Espírito Santo fazer morada. Nós deixamos o Espírito Santo nos santificar, nos restaurar. E que o Espírito Santo quer nessa noite é fazer que nós saiamos daqui melhores do que nós chegamos. Por isso, repita comigo: vem Espírito Santo. Ensina-me a entender os projetos de Deus na minha vida. Que nesta noite eu venha entender o que o Senhor tem para mim. Amém? O tema da nossa pregação hoje é jejum e oração. Repita comigo: jejum e oração. Para a gente adentrar nesse mistério propício, na qual a igreja nos convida, nesta quaresma, se aproximando aos mistérios da paixão do Senhor, eu gostaria que cada um de nós pensasse hoje três coisas, nós que somos católicos. Três coisas que o barco pode balançar, tempestades podem passar, mas jamais eu vou ouvir que aquela frase assim: na igreja católica falta isso, na igreja católica falta aquilo. Porque hoje, nessa noite, nós queremos selar em nosso coração esse tripé. Qual é o primeiro tripé? A sagrada tradição. Tudo que a igreja vive vem lá da tradução apostólica. Qual foi o primeiro Papa? Pedro. E através de Pedro vem a sucessão de vários papas. Então a nossa fé é fundamentada na tradição, na sagrada tradição. A nossa fé também é fundamentada no magistério da igreja. Aquilo que a igreja afirma, aquilo que a igreja fala assim: ó, é verdade. Nossa Senhora, a Virgem Maria não tem pecado, ela é imaculada. Através da sucessão apostólica, através do magistério da igreja, nós entenderemos essa verdade. Então, primeiro tripé, sagrada tradição. Segundo tripé, magistério da igreja. Terceiro, sagrada escritura. Então, muitas vezes você vai ouvir de alguém assim: está na Bíblia? Isso aí geralmente é palavra do protestante. Vai dizer no Evangelho de São João que nem tudo está na Sagrada Escritura. A própria Bíblia dizendo que nem tudo está na Bíblia. Então, se você é católico, apostólico, romano, carismático, mariano, vamos nos apegar nesses três nesse tripé: Sagrada Tradição, Magistério da Igreja e Sagrada Escritura. E para falar sobre jejum e oração, eu já gostaria de entrar aqui no catecismo da igreja, que vai falar para nós o que é o jejum. No parágrafo 1434, vai dizer para nós: a penitência interior do cristão pode ser de expressão variada. Os padres, a Escritura nos diz que o jejum, a oração e a esmola nos eleva a Deus. O que o catecismo da igreja está dizendo? Que esse tempo que nós estamos vivendo, para a gente falar de jejum, é aquilo que nós vamos abster, não somente de carne, mas é algo que vai nos aproximar de Deus, algo que vai nos fazer elevar a Deus. E aí junta-se ali com a esmola e junta com a oração, que também é o tema do nosso grupo de oração. Ou seja, grupo de oração é um tema hoje também, a oração. O que o catecismo da igreja vai falar sobre a oração? O catecismo da igreja vai dizer que a oração é nós elevarmos a nossa alma a Deus. Olha que lindo. A oração é a elevação da nossa alma a Deus. E quem vai nos levar a nossa alma a Deus é nós, quando nós nos prontificamos a orar, quando nós nos prontificamos a jejuar. Então, durante a quaresma, esse tema foi propício quando rezávamos lá na escuta
profética, Deus deu essa palavra de Neemias, na qual nós vamos ler daqui a pouco. Mas o tema é propício para o que nós estamos vivendo como igreja. E aí, eu fiz questão de rezar e ver três razões para a gente jejuar, segundo São Tomás de Aquino, o santo da igreja. Primeiro, para remissão dos nossos pecados, para a concupiscência da carne. Segundo, para elevar a nossa alma a Deus. E terceiro, para expiar os nossos pecados. Então vamos lá, primeiro ponto. Para a nossa alma elevar-se a Deus. Ou seja, que vai dizer o santo da igreja, quando nós jejuamos, nós vamos levar a nossa alma a Deus. Segundo ponto, vai dizer que através de jejum, como diz Daniel, lá no livro de Daniel, depois de ter jejuado 3 semanas, sabe o que aconteceu? Deus revelou algo a Daniel. Ele fez ali o seu jejum de 3 semanas. Quando ele terminou, entregou o seu jejum, Deus revelou algo a Daniel. Ou seja, o jejum vai ser para nós aproximarmos de Deus, para que Deus possa manifestar sinais e respostas sobre a nossa vida. Então, quem já leu o livro de Daniel vai entender o que Deus falou diretamente para ele. Não usou nenhum recado para mim, nem para o outro, mas usou diretamente a ele, porque ele se colocou em propósito, ele colocou em desafio aquele jejum e o próprio Deus falou com ele. E aí, o que o Senhor vem nos perguntar nessa noite? Quantas vezes nós temos ouvido a voz de Deus? Nos nossos projetos, nos nossos desafios, no nosso ministério, será que nós não tiramos tempo para jejuar e falar assim: fala comigo, Senhor? Será que nós queremos pagar esse preço de nos abster? Vai dizer o saudoso Papa Bento XVI, falecido, que dizia que o mundo nos oferece conforto. E aí o santo da igreja, como Santo Antão, Santa Teresa vai dizer assim: saímos do conforto do mundo e vamos fazer penitência. O Senhor nos convida nesse tempo a viver a penitência do jejum e da oração. O Senhor nos convida a viver o tempo do jejum e da oração. E por último, ele vai dizer, São Tomás de Aquino, que quando nós jejuamos, quando nós oramos, também é para a expiação dos nossos pecados. Na carta de São Paulo ao Tiago vai dizer que quando nós confessamos os nossos pecados, quando nós voltamos a Deus através da oração, prodígios e milagres acontecem na nossa vida. Amém? Amém. Deu para entender um pouquinho, segundo o catecismo da igreja, segundo a tradição apostólica, o que é o jejum e o que é a oração? Logicamente que não vai dar para você aprender tudo aqui, não vai dar para você aprofundar aqui, mas o Senhor quer que nós saímos desse grupo de oração com essa vontade de viver esse tema na qual foi rezado, na qual o Senhor pede para a gente meditar hoje, o jejum e a oração. Nós temos aqui, ó, pedido de oração. Se você entrar no propósito, se nós entramos no propósito, diante daquilo que nós colocamos no pedido de oração, ou seja, com jejum, com esmola, o Senhor ouve a nossa oração, não porque somos bons, mas porque Ele é misericordioso e Ele quer ter contato face a face com cada um de nós. Amém? Amém. Agora vamos para a leitura então, Neemias capítulo 1. Neemias capítulo 1. Versículo 1 seguinte. Amém? Com catequese, misericórdia, quem não sabe. E aí, dentro desse texto que nós vamos ler, nós vamos tentar entender e ver se tem alguma coisa com o catecismo da igreja, se tem alguma coisa com o tema que foi proposto. Neemias capítulo 1. Palavra de Neemias, filho de Acalias.
Encontrando-se em Susa no palácio, eis que chegaram de Judá Anani, um dos meus irmãos, com alguns companheiros. Perguntei pelos judeus libertados que tinham escapado do cativeiro a respeito de Jerusalém. Aqueles que escaparam do cativeiro disseram: eles estão na província, numa grande miséria e humilhação. Os muros de Jerusalém estão em ruínas e as suas portas foram incendiadas. Olha o que Neemias responde: ouvindo tais palavras, sentei-me para chorar e fiquei vários dias isolado, de luto. Jejuei e orei diante do Senhor, dizendo: ah, Senhor Deus do céu, Deus grande e temível, vós permaneceis fiel à vossa aliança e exercei a vossa misericórdia por aqueles que amam e observam os vossos mandamentos. Que vossos ouvidos estejam atentos e os vossos olhos se abram e ouvidos para ouvir a minha prece, porque estou sob a vossa presença. Palavra do Senhor. Daqui a pouco nós vamos continuar esse texto. Neemias vai dizer a palavra de Deus que foi um escolhido de Deus para a reconstrução das muralhas daquela cidade. E a palavra de Deus vai dizer que Neemias, ele chegou ali, mas ele queria saber notícias daquela cidade. Teve toda a batalha, e aí Neemias chegou ali para perguntar o que tinha acontecido. E ele vai dizer que um dos meus irmãos, chamado Hanani, vai dizer simplesmente o seguinte: a cidade está em ruínas, está passando por uma miséria, por uma humilhação. Os que sobraram, porque morreram muitos, estão passando fome, miséria, humilhação. Ou seja, aquele homem que pertencia a toda aquela cidade, ele não estava ali, ele recebe essa notícia, uma notícia não muito boa. E para a gente entrar no tema jejum e oração, o Senhor já vai perguntar para mim e para você: talvez alguma vez na sua vida você também recebeu uma má notícia. Talvez alguma vez na nossa caminhada nós recebemos uma notícia que não foi muito boa, que aconteceu uma tragédia, que algo de ruim aconteceu. Eu me lembro que eu passei quase 10 meses, né, que meu pai faleceu, e eu lembro que eu estava na rua da minha casa, e quando eu recebi a notícia, né, quem já perdeu um pai, sabe onde é, eu fiquei ali, não sabia se eu dormia, se eu chorava. Alguém ligou para o telefone, a pessoa que foi destinada para me avisar foi igual o Hanani. Ele não passou pouco, ele falou: seu pai morreu. E aí eu saí correndo. Essa notícia não é boa para a gente receber. Então é mais ou menos uma notícia dessa que Neemias recebeu. Morreram muitas pessoas que você gostava, faleceu. E as poucas que sobraram estão passando humilhação, estão passando miséria, estão aqui isoladas. E Neemias vai dizer: ouvindo tais palavras, sentei para chorar, fiquei de luto por vários dias. E aí ele vem na parte onde pela na nossa pregação: jejuei e orei diante do Deus, dizendo: ah, Senhor do céu, Deus grande e terrível, vós que permaneceis fiéis à sua aliança e à sua misericórdia para aqueles que nos amam. Gente, aquele homem vai dizer a palavra de Deus que ele chorou, que ele passou por vários dias chorando, e aí o Senhor vai nos dizer, a igreja nos diz que quando nós
angustiante, aquele momento de dor. Mas a palavra de Deus vai dizer também que eu não posso viver o luto o resto da minha vida. O resto da minha vida eu preciso tomar um posicionamento. E esse posicionamento vai vir através da oração e do jejum. Vai dizer a palavra de Deus que ele chorou, que ele ficou vários dias de luto. Mas aí vai dizer a palavra: eu jejuei e orei. E quando ele jejuou e orou, vendo aquela cidade na miséria, na humilhação, olha a palavra que ele diz: ó Senhor, tu és um Deus grande, tu és um Deus tremendo, tu és um Deus que olha com misericórdia para aquele que é fiel a ti. Sabe que o Senhor está dizendo com Maurício para cada um de nós? Ele está dizendo que ele tem ouvido, que ele tem visto as nossas orações, ele tem visto o nosso sacrifício, ele tem visto a nossa vontade de ser melhor, ele tem olhado para o nosso povo. Qual povo, meu amigo? O povo da nossa casa, o povo da nossa comunidade, o povo do nosso Brasil, o povo do mundo inteiro. O Senhor tem olhado, só que aí entra algo diferente. Entra algo diferente em um homem que decidiu pegar o tema dessa pregação hoje, essas duas palavrinhas, jejum e oração, para que toda aquela cidade fosse reconstruída. Aquele homem pegou essas duas palavrinhas, mesmo na dor, mesmo na angustiado, mesmo ali com a tristeza, ele começou a jejuar e orar, e é levado o nome de Deus. Para quem estudou já o livro de Neemias, vai dizer que Neemias era um homem que tudo que ele fazia, ele agradecia a Deus. Gente, se a gente colocar isso na nossa vida, eu acho que a gente nem precisava de livro de oração, né? Era só ir para a gente passando da missa com um lugar. Era um homem que tudo que ele queria fazer, ele agradecia a Deus, mesmo na dor, mesmo na tribulação. Ele falava: oh meu Deus, tu és bom, tu és compassível, tu és misericordioso. Mas por que ele fez isso? Porque ele era íntimo de Deus, através da oração e através do jejum. Olha o que diz lá no catecismo: que quando nós jejuamos, nós esquecemos aquilo que é do mundo e voltamos para aquilo que é de Deus. Então, quando aquele homem jejuou e orou, já não era mais, ele não olhava simplesmente para a miséria e para a humilhação, mas ele olhava para a bondade e para a misericórdia que Deus poderia ter com aquele povo. Repetindo: Senhor Jesus. Senhor Jesus. E nessa noite, o Senhor venha ter misericórdia de mim. E quando Neemias faz isso, começa um trabalho a ser reconstruído. Quando Neemias tomou essa posição de Jesus, que Deus é o Deus que deu, é o Deus que permitiu acontecer, ele começou a ver a manifestação de Deus dele para a reconstrução daquela cidade. E no final do versículo 10 vai dizer para nós: lembrai-vos da palavra de Deus ao nosso servo Moisés, dizendo: se transgredisses meus preceitos, eu vos despreciarei entre as nações. Esses vossos servos, esse teu povo, que libertaste com o poder e a força de vossa mão. Ah, Senhor, prestai ouvidos ao coração desse vosso servo e à oração desses vossos servos que veneram o vosso nome. Dignai-vos hoje de dar com êxito ao vosso servo e farei ganhar o favor do rei. No final desse versículo 10 e 11 de Neemias, o Senhor ouve a oração daquele servo que orou e que jejuou, e vai dizer o seguinte: ele começa a ouvir a voz do servo. Deus começa a ouvir a voz do servo, e ali começa toda a reconstrução daquela cidade. Quando a gente chegar no final do livro de Neemias,
porque Deus ouviu a oração do servo. Vai dizer no livro de Neemias que quando Neemias chegava para conversar com o rei, ele falava assim: viva, ó rei. Tudo que Neemias ia para lá e falar: viva, ó rei. Ou seja, Neemias, com a sua oração, com o seu jejum, ele colocou o Deus em primeiro lugar em tudo na sua vida. Ele colocou o Deus em primeiro lugar em tudo na sua vida. E hoje o Senhor quer perguntar para cada um de nós: quais as muralhas que precisam ser reconstruídas na nossa vida? Quais as muralhas que precisam ser reconstruídas na nossa história? Quais as muralhas que precisam ser reconstruídas na nossa casa? Você já vai pensando, entregando para Deus essas muralhas. E se tem um segredo, é a oração, é o jejum. Olha o que diz o catecismo da igreja: a oração é elevar a nossa alma a Deus. O Senhor quer dizer hoje para mim e para você que não importa hoje como está a nossa vida. Talvez a nossa vida está como aquela cidade em ruína, em miséria, em humilhação. Talvez nós chegamos aqui hoje dizendo: eu não aguento mais, não tem mais jeito. Talvez a única coisa que nós pegamos dessa leitura de Neemias, talvez seja a primeira parte, onde dizia que ele chorou, chorou, chorou e ficou de luto. Talvez muitos de nós que estamos aqui, talvez nós só estamos nessa primeira parte. Nós estamos chorando, lembrando do nosso passado, lembrando da humilhação, lembrando da miséria, lembrando da angústia, lembrando dos traumas. Nós só estamos nessa primeira parte. Nós ouvimos a notícia e nós só estamos somente nessa primeira parte. Talvez algo aconteceu e você ficou paralisado. Quando eu dizia do meu pai, talvez é alguém que você perdeu. Talvez é algo que você planejou e não deu certo. Talvez foi a doença. Eu não sei qual é a ruína que aconteceu na sua vida. Mas talvez até nesse exato momento nós vivemos somente a primeira parte do dia, onde ficamos de luto, onde estamos chorando, onde estamos focados somente no problema. E aí, Neemias entra com aquilo que foi conveniente, que foi o essencial para a reconstrução daquela cidade, que é o jejum, que é a oração. E hoje nós estamos no lugar propício, no lugar certo, que é um grupo de oração, que vai dizer o catecismo que a oração é levar nossa alma a Deus. Então, quando nós começarmos hoje o nosso momento de oração, não é preocupar com o ministério de música, com o pregador, mas é de fato elevar a nossa alma a Deus, elevar a nossa alma a Deus. E nós podemos entender dentro das Sagradas Escrituras quantas pessoas tiveram uma resposta de Deus na oração. Todas as pessoas, todos os profetas, todas as pessoas na qual o Senhor colocava para liderar, a resposta era na oração. Quando Moisés subia lá ao monte, o Senhor dava a resposta na oração. Vai dizer que Santo Padre, quando subia lá para o monte, rezava, saía até fumaça. O povo falava assim: está pegando fogo, subia lá, não tinha nada. Mas aquele homem estava conectado a Deus na oração. Vai dizer o santo da igreja que quando entrava assim em penitência, o diabo ainda mais o testava. Como eu disse aqui, Santo Antão, quanto mais ele rezava, mais o diabo tentava. Quanto mais ele rezava, mais o diabo tentava. E Santo Antão entrava em luta corporal com o diabo. Mas uma das vezes Santo Antão falou assim para Deus: eu estou aqui quase morrendo, lutando com o diabo, e cadê o Senhor? Deus falava para Santo Antão: o
de você quando você luta em favor das almas. E hoje o Senhor quer que nós entramos de fato nesse combate, especialmente nesse tempo oportuno, entramos em combate na oração, no jejum, na esmola, para que possamos vencer tudo aquilo que tem nos afastado de Deus, tudo aquilo que nos tem paralisado, tudo aquilo que tem nos deixado estagnados, tudo aquilo que tem nos mostrado somente a miséria, somente a humilhação, somente a tristeza. Hoje o Senhor quer levantar homens e mulheres de oração e de jejum que vão estremecer o inferno. Amém? E talvez você fale assim: que problema não precisa jejuar, não. Em um dos evangelhos, dá para os discípulos tentando expulsar o demônio. E eles tentaram, não conseguiam, tentaram, não conseguiam. E aí de repente chegou Jesus. Um minutinho, Deus é Deus, expulsou o demônio. E aí os discípulos perguntaram: mas por que esse demônio insistiu? Por que esse demônio não quis sair? E aí Jesus falou para os discípulos: tem algumas espécies de demônio que só saem com jejum e oração. Nós precisamos jejuar, sim ou não? Tem algumas espécies de demônio que só saem com jejum e com oração. E aí muitas vezes nós olhamos em nossa volta e entramos numa batalha espiritual tamanha. Nós vamos à missa, nós vamos no culto de oração, a gente vê que as coisas só tem piorado na nossa casa, só tem piorado no nosso ministério, e nós estamos lá no oba-oba. Não, eu vou à missa, eu vou no culto de oração, mas nós não entramos no propósito de dobrar os joelhos, de jejuar, de orar e de entrar em combate, como Neemias entrou. Vai fechando seus olhos nesse momento, para a gente preparar para um momento de oração. E nesse momento de oração, eu gostaria que você colocasse aí algumas ruínas, algumas coisas não boas que aconteceu na sua vida, ou ainda acontece, de modo especial no presente, aquilo que precisa ser entrado em combate diretamente com o demônio, diretamente com o mal, diretamente com aquele que é o opressor, daquele que veio para matar, roubar e destruir. Algo talvez que tenha acontecido na nossa volta, e muitas vezes nós nem temos dimensão, que é obra do mal, que é contaminação, que é possessão. Mas esse algo tem arruinado a nossa vida, esse algo tem arruinado o nosso ministério, esse algo tem arruinado o nosso caminho. E muitas vezes nós estamos para lá e para cá, nós não entendemos que nós estamos em combate. Assim como o Santo Antão, assim como Santa Teresa de Ávila, assim como Santo Agostinho, São Francisco de Assis, se retiraram para rezar, se retiraram para se colocar diante de Deus. Hoje você saiu da sua casa, imagino que talvez com muitos problemas, com muitas dificuldades, com muitas tragédias a serem resolvidas, muitos problemas ocultos, muitos problemas da árvore genealógica, pessoas que carregam traumas do passado, pessoas com máscaras, pessoas com cicatrizes do passado, por mais que você vai na missa, por mais que você vai no culto de oração, pecados vêm à tona, porque o demônio joga muitas vezes em nossa cara aquele pecado mal confessado. O Senhor nos faz lembrar que nesse exato momento nós já encontramos em batalha espiritual. E vai ser no jejum, vai ser na oração, vai ser na penitência. Vai dizer: São João da cruz, toma a tua cruz.
com jejum e com oração. Com jejum e com oração. Com jejum e com oração. O Santo Terço é um mistério que a Santíssima Virgem vem trazer para nós. E a gente pode perceber, eu já participei de alguns momentos onde ele está acontecendo ali manifestação de agora. Quando começarmos a rezar o Santo Terço, o Santo Rosário, o demônio sair, porque ele tem valor da Santa Mãe de Deus. Jejum e oração, jejum e oração. Vai voltando aí, vai voltando aí, vai voltando aí na sua mente quais as coisas que hoje precisam ser quebradas pelo poder da oração. Segundo Reis, capítulo 20, vai dizer: eu ouvi a tua oração, eu vi as tuas lágrimas, por isso eu vou te curar. Eu ouvi a tua oração, eu vi as tuas lágrimas, por isso eu vou te curar. O Senhor não preocupa o quanto você tem chorado, porque hoje Ele quer pegar suas lágrimas. Ele só pede a você, só pede a mim, que oremos com fervor, oremos em ordem de batalha. Vai dizer o profeta: ore, ore sem cessar. Glória a Deus. Agir com Deus, quem impedirá? Batei a porta, não será aberta. Ah, Maurício, eu não sei rezar. O Senhor vai colocar palavras na sua boca, porque a sua necessidade não é a minha necessidade não é a sua. A oração mais sincera é aquela que é verdadeira, aquela que eu olho para Deus e falo: Senhor, eu sou pecador, mas não me dá a minha fé. Senhor, olha para a minha história, olha para os meus pecados, mas hoje eu quero rezar, eu quero falar, para que as muralhas venham cair na minha vida e na minha história. Vai ficando de pé. Olha o que o poder da oração faz. Olha o que o poder da oração faz. E antes do ministério de você cantar, eu gostaria só de compartilhar com vocês um testemunho de alguém que reza, de alguém que continua e que ouve a voz de Deus. Olha o que diz o livro de Neemias todo. Neemias ouvia e fazia aquilo que Deus queria. Uma certa vez, quando a gente estava lá na obra da Immaculada, nós fizemos um propósito de entrar em jejum e oração. Tinha o nosso irmão lá, que era aquele homem muito penitente. Ele deixava as coisas assim do mundo para fazer as penitências. Na época não sabia falar você é demais. E um dia ele acordou de manhã, já estava fazendo o seu jejum, já tinha rezado. E Deus falou assim: prepara o teu coração. E aquele jovem saiu ali. E lá na cidade que nós morávamos, que chama Saleta, uma das mais violentas de Salvador, da Bahia. E esse jovem foi. E quando cruzamos lá 3 quarteirões, veio um assaltante, colocou a arma na cabeça dele e falou assim: eu preciso de R$200. Se você não tiver, eu vou te matar. E aí ele ajoelhou, ele batendo com a mão, ele ajoelhou, e o cara colocou a arma na cabeça dele. O cara apertou o primeiro gatilho e não saiu nada. E ele fez a oração que Deus fez. Ele confiava: Senhor, o Senhor tem misericórdia conosco. Do nada, passou um carro, os assaltantes ficaram com medo, saíram correndo. E ele ficou chorando. E ele partilhava conosco, caminhando, falando:
que eu falo isso? Assim como Daniel orou 3 semanas, o Senhor revelou no jejum, na oração daquele jovem, o Senhor revelou algo a ele. Coloca a mão sobre o teu coração. Talvez você não entendeu nada desse testemunho, mas o Senhor ele só quer que nós saiamos daqui com esse pensamento. Vamos entrar no propósito. Aquele jovem ali ajoelhou-se, e aquela arma não teve poder sobre a tua vida, porque ele estava em estado de graça, porque ele estava em oração, porque ele tinha jejuado. O ministério de você vai estar cantando, e você já vai fazer a tua oração. Você já vai fazer a tua oração com o ministério canta. E você vai colocando todas as batalhas que precisam ser resolvidas hoje, em nome de Jesus. Deus está aqui nesse momento. Com seus olhos fechados. Sua presença é real em meu viver. Entregue sua vida, seus problemas. Fale com Deus, Ele vai ajudar você. Deus te trouxe aqui para aliviar o teu sofrimento. É Ele o autor da fé, do princípio ao fim, em todos os teus corpos. E ainda se vier, hoje se a cruz pesar for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te der sorrindo. e ainda Se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. olha o que diz essa canção, e ainda se vier noites traiçoeiras. Lá no livro de Neemias, as noites eram traiçoeiras, a cidade caiu muito, as pessoas que sobreviveram estavam na miséria, mas o tema que ele tomou para ele foi o jejum e a oração. Eu fiz questão de colocar aqui pedido de oração. E nós queremos selar esse momento hoje do nosso grupo de oração como Neemias. Neemias era aquele homem escolhido por Deus, que amou-se de Deus para rezar, para colocar a história daquela cidade. Então, para nós finalizarmos hoje o grupo de oração, nós queremos rezar pelo nosso pedido de oração. Vai dizer essa canção se a cruz pesada for, se a dificuldade for grande, Deus está contigo. Então nós vamos cantar mais uma vez. Nós queremos fazer esse momento de oração em altar, entregando toda essa ruína, toda essa miséria, todo o sentimento de dor, de tristeza, voltando lá no
batalha, hoje, agora, na oração, no combate. Para que quando o Senhor vai estar cantando, que nós possamos levantar esse clamor, assim como Neemias, aqui no altar do Senhor. Saia do seu lugar e vem para o campo de batalha. Deus está aqui nesse momento. Sua presença é a poder. Seus problemas, as suas dificuldades, as suas vontades. Deve seu lugar aqui, apresentar com Neemias as suas batalhas, as suas guerras, as suas tempestades. É somente voltar ao Senhor e podemos perceber o combate, mas sabemos que Ele tem o
Moisés não estava no monte, ele levantava a mão para o céu. Mas quando o homem começou a cantar, o Espírito Santo, orar em mim, falar em mim, o Senhor deu uma porção especial para esse combate e para clamarmos esse Espírito Santo no meio de nós. Somente você que está aqui na igreja, que tem condições de ajoelhar, somente você que tem condições, quero convidar você a ajoelhar nesse momento. Quero convidar você a ajoelhar. Ministério de intercessão, os céus vão rezar para vocês e por vocês. Mas quando o homem começou a cantar sobre esse Espírito Santo, para vir transformar, o Senhor ele dava essas visualizações de muitos profetas, uns que levantaram a mão, outros que ajoelhavam, outros que faziam algo. E você que está de joelho, você que está de joelho, ouça a oração que Neemias fez. A oração que você vai fazer é essa: que a misericórdia do Senhor venha sobre mim. E nós desejamos uma única coisa nessa noite: experimentar o Espírito Santo. Com seus olhos fechados, você vai desejar agora esse Espírito Santo. O ministério vai cantar. Se você souber, você canta. Mas nessa canção, você vai fazer essa oração desejando sair daqui, lembrando do Espírito Santo. Ouve a lâmpada. Solta a sua voz. Solta a sua voz. Canta essa verdade. Esse Espírito Santo vai falar. Esse Espírito Santo vai falar. Falar em nós. Tocar em nós. Vem falar em nós. Podemos fazer um silêncio, sentir essa brisa suave. O Espírito Santo falar em nós, pairar em nós. Nessa brisa suave,
Sintamos, Espírito Santo, nos preencher. Eu ouvi a tua oração, eu vi as tuas lágrimas, por isso eu vou te curar. Sinta, meu irmão, minha irmã, esse Espírito Santo restaurando a nossa vida. E muitas pessoas que chegaram aqui sobrecarregadas, abatidas, assim como encontraram naquela cidade, estão sendo restauradas pelo poder e pelo nome do Senhor. Já vai cantando de pé e aplaudindo o Senhor Jesus. Bendito, pode aplaudir o Senhor. Bendito seja o nome do nosso Senhor. Pode ser a porta. Bendito seja o nome do nosso Senhor. Bendito.